Olha o tamanho dessa questão número 5. Minha Nossa Senhora, professor. Essa questão deve ser um pesadelo de difícil, né? Não, gente, só tem tamanho, tá? Só tem tamanho. Vamos lá. Ela diz assim: a análise do comportamento das vendas de uma empresa durante os últimos anos permitiu apurar uma tendência linear de crescimento ao longo do tempo com sazonalidade. Então houve também a questão, das variações sazonais. Houve, além da tendência, além de uma tendência linear de crescimento, houve também, a presença do fator sazonal. É por isso que vai aparecer aqui, lá embaixo, uma coluna nessa tabela, que é a coluna do fator sazonal multiplicativo. Dá uma olhadinha. Fator sazonal multiplicativo. Professor, esse tal de multiplicativo já me faz lembrar, daquele modelo multiplicativo. Já me faz lembrar do modelo multiplicativo, que é a tendência vezes as variações cíclicas, vezes as variações sazonais, vezes as variações irregulares. Só que a questão começou dizendo que o estudo, a análise do comportamento de uma determinada variável da série temporal vai apresentar uma tendência e vai apresentar sazonalidade. Então, essas outras duas componentes não estão sendo consideradas aqui nesse momento. Não estão sendo consideradas. Então, vai ficar só assim, tendência vezes sazonalidade. Tendência vezes sazonalidade. Se você bem se lembra, nós dissemos que no modelo multiplicativo, a tendência, olha aí, no modelo multiplicativo, a tendência é uma quantidade efetiva, enquanto a sazonalidade é um percentual da tendência. Que percentual é esse, professor? É o que aparece aqui nessa coluna. Professor, olha aí. E é um percentual diferente para cada semestre do ano. Aliás, para cada... Aqui não é semestre não, foi um erro, é trimestre, tá? Desculpe. É trimestre. Corrigindo. Para cada trimestre do ano. Você se lembra que o fator sazonal é um fator de curto prazo. Professor, então aqui, no primeiro trimestre, o fator multiplicativo, o fator sazonal é 0,4. No segundo trimestre, o fator é 0,6. No terceiro trimestre, o fator é 1,2. No quarto trimestre, o fator é 1,8. E essa questão vai falar, olha aí, no método dos mínimos quadrados. Por meio do método dos mínimos quadrados, professor, esse método dos mínimos quadrados não é a mesma coisa da regressão linear, não é, professor? Isso é exatamente isso. É o método da regressão linear. E por meio do método da regressão linear, também é conhecido como método dos mínimos quadrados, a empresa deduziu a reta de tendência como sendo, vou repetir aqui porque está pequenininho ali, y, variável y, no determinado tempo t vai ser igual a 5 mais 25t. Aqui está já fornecida para nós de bandeja bem bonitinha a equação da reta de tendência, ok? Professor, muito bem. E aí ele continua dizendo assim, em que o T representa o trimestre correspondente das vendas. T igual a 1
é o primeiro trimestre do ano de 2001. T igual a 2 é o segundo trimestre de 2001 e assim por diante. Olha aí, então, gente, tudo começa aqui no ano de 2000. Vamos lá. Tudo começa no ano de 2001. Não está dando certo. Vamos lá. Aqui, agora. Tudo começa no ano de 2001. O ano de 2001 tem quantos trimestres? 4, professor. Tem 4 trimestres, ok? E nós queremos no final de tudo o quê, professor? Queremos uma previsão de vendas, uma estimativa, né, para o primeiro trimestre do ano de 2006. Primeiro trimestre do ano de 2006. Então vamos lá, no ano de 2001 houve aqui os 4 primeiros trimestres. No ano de 2002, mais 4 trimestres. No ano de 2003, mais 4 trimestres. No ano de 2004, mais 4 trimestres. No ano de 2005, mais 4 trimestres. Então, qual é o acumulado que nós temos até aqui? Vamos lá. Nós temos, por enquanto, 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16, com mais 4, 20. 5 vezes 4, até aqui nós temos 20 períodos. Então, quando a gente chegar no primeiro trimestre, veja bem, primeiro trimestre de 2006, né, nós estaremos exatamente no T igual a 21. Ah, professor, rapaz, a gente vai estar no T igual a 21, rapaz. É isso mesmo, professor. T igual a 21, 21º período de observação da variável. Então, no lugar do T, que aparece bem aqui na fórmula, na equação da reta, eu vou substituir por 21. Aí vai ficar assim, ó. A variável y no tempo igual a 21 vai ser igual a 5 mais 25 vezes 21. E aí eu faço as continhas. 25 vezes 21 dá 525, com mais 5, 530. Olha aí, 530. Aí você está todo feliz da vida, pensando que já acabou, não foi? Pensando que já acabou. Vai dar uma olhadinha rápida nas opções de resposta. Não tem nada parecido com 530. Tá tudo na casa do 200 e alguma coisa. Aí você pensa, vixe, tem alguma coisa errada. O que foi que eu esqueci? Você esqueceu só por enquanto, né? De fazer o restante, né? O complemento do seu estudo. Nós temos aqui 2 elementos. A tendência e a sazonalidade. A tendência e as variações sazonais. Estamos trabalhando com o modelo multiplicativo. Então, este 530, quantidade efetiva que nós encontramos bem aí, vai ter agora que ser multiplicada por um desses 4 fatores. Qual deles eu vou usar, professor? Sou eu que escolho? Não, não é você que escolhe, é a questão que determina. Estamos analisando aqui, ó, uma época que consiste no primeiro trimestre de um ano qualquer. E se é o primeiro trimestre, aquele 530 que eu encontrei vai ter que ser multiplicado por 0,4. Ah, professor, agora sim, rapaz. Quando eu multiplicar o 530 vezes 0,4, a resposta vai dar exatamente 212. 212, resposta da questão 212, caso seja adotado o método multiplicativo, que foi exatamente aquele que nós usamos. Letra A, resposta da questão.
Puxa, professor, um enunciado gigantesco como esse, mas a resolução acaba sendo uma resolução simples. Eu já entendi que a questão forneceu para mim a equação da reta de tendência, ela forneceu uma tabelinha que traz os fatores sazonais multiplicativos, ela havia falado de sazonalidade, havia falado de sazonalidade, pediu o valor estimado, um valor previsto, uma previsão, uma estimativa para o primeiro trimestre de 2006. Ele diz que o T igual a 1 representava o primeiro trimestre de 2001, T igual a 2 o segundo trimestre de 2001 e assim por diante. Aí eu descobri, 2001 é de tudo começava. Eram 4 trimestres em 2001, mais 4 em 2002, mais 4 em 2003, mais 4 em 2004, mais 4 em 2005. Até o final de 2005 já havíamos acumulado 20 períodos, 20 observações. A 21ª seria, então, a observação correspondente ao primeiro trimestre de 2006. Se essa questão não houvesse falado em sazonalidade, não houvesse apresentado o fator sazonal multiplicativo, bastaria nós termos substituído na equação da reta o t igual a 21 e a resposta seria 530, mas houve algo além. E este algo além foi exatamente a presença do elemento, do componente das variações sazonais. Tivemos que aplicar o método multiplicativo, multiplicar o 530 pelo percentual correspondente, ao primeiro trimestre, que era 0,4, e assim chegamos à resposta.